Olá, 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 pessoal. Na reflexão de hoje, no devocional de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que os nossos dias evitam muitas vezes falar sobre isso, que é casamento e adultério. Primeiramente, o versículo central de hoje está em Provérbios e ele diz assim: quem comete adultério não tem juízo. Quem quer arruinar-se é que comete tal coisa. E um exemplo bem prático que não poderia deixar de ser falado sobre esse assunto é quando os famosos religiosos, né, os mestres da lei, eles abordaram Jesus com a intenção de ver se ele ia falar alguma coisa errada, porque eles sempre tiveram a intenção de matar Jesus, né? Mas tudo isso só aconteceu no tempo determinado por Deus. E então eles abordaram Jesus e falaram: Ah, mestre, é certo o marido repudiar a sua esposa, ou seja, repudiar no sentido de mandar embora, abandonar, né? E Jesus falou assim para eles: o que Moisés deixou escrito? Ah, Moisés permitiu dar uma carta de divórcio para a mulher, né? Eles querendo se achar os espertões para cima de Jesus. E Jesus falou assim: Moisés só deixou escrito isso, ou melhor, só permitiu isso por causa da dureza do coração do ser humano, né? Por causa da dureza do coração de vocês. Porque desde o princípio foi feito homem e mulher, e Deus uniu em uma só carne, né? E só que um tempo depois disso, né, o texto de Marcos informa que os discípulos indagaram Jesus sobre esse assunto novamente. E Jesus fala assim: olha só, é, em poucas palavras, Jesus diz para eles assim: olha, não é certo o marido repudiar a mulher, abandonar a mulher por qualquer motivo. Ou seja, se referindo aos que os tais religiosos tinham perguntado, por qualquer motivo. Só que, só que se o homem ele adultera, vai e se casa com outra mulher, ele é adúltero e torna a outra mulher adúltera. E se a mulher vai e se casa com outro homem, ela é adúltera e torna o outro homem também adúltero, sabe? E a partir daí surgem algumas perguntas, né? As pessoas muitas vezes se desesperam para casar nos nossos dias, se desesperam para ter um relacionamento. Muitas vezes, não vou deixar de falar aqui que muitas pessoas que querem um relacionamento, elas estão muito mais preocupadas com o status que elas vão conseguir aos olhos das outras pessoas do que propriamente ao real significado desse assunto, ao real significado para Deus do que é o casamento, sabe? Do que é essa união. E outras vezes as pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas superficiais, sabe? Não que a gente vá viver de vento, se sustentar por amor, como muitos idealistas pregam por aí, mas também não dá para sustentar um casamento só pensando na questão financeira, sabe? Por motivos, por quaisquer motivos, casamentos têm acabado, uniões que foram gastos inúmeros recursos financeiros muitas vezes para fazer uma celebração, uma festa, tem se acabado por pouco. Para quê? Por meia hora de status social, por meia hora de reconhecimento dos outros, sabe? E aqui ficam algumas perguntas, né? Ficam algumas perguntas. Por que será que temos perdido o propósito sobre esse assunto?
Sabe, nos nossos dias tem sido pregada uma ideia a respeito desse assunto que o que importa é ser feliz, que a outra pessoa tem obrigação de nos fazer feliz. E, e sabe, o que tem feito a gente perder esse real senso de propósito a respeito desse assunto? Porque é muito bonito, né? É muito ideal as pessoas chegarem numa certa idade. Ah, não, eu ainda sonho em casar, ter uma família. Mas será que realmente sabe o real propósito disso? Sabe, eu arrisco a dizer que eu já conheci pessoas que se casaram e se arrependeram de casar, mas em nome de manter a aparência ficam juntos porque muitas vezes essas pessoas até frequentam uma igreja e nas igrejas é pregado que não se deve divorciar e realmente, à luz da Bíblia, não deve se divorciar. Ainda mais por qualquer motivo, como está nos nossos dias. Mas aí se mantém uma aparência de algo que até pode ter existido no começo, mas depois se perdeu e se mantém a aparência. E muitas vezes a consequência desse manter a aparência acaba sendo o adultério. E das duas partes, sabe? Eu não estou aqui apontando o dedo para um ou para outro, não. Mas acaba sendo o adultério das duas partes. Mas aí a pessoa pode falar assim: ah, mas eu nunca cometi um ato concreto contra o meu marido, contra a minha esposa. Mas olha só o que Jesus disse. Se você olhar alguém e desejar esse alguém no coração, você já adulterou com essa pessoa. Você já desejou, você já transformou aquilo num pensamento, um desejo presente. E aquilo, para ser consumado, é só um piscar de olhos. Mas, dentre tantos outros assuntos, falar sobre casamento e divórcio, adultério nos nossos dias, chega a ser ofensa, porque as pessoas elas não estão empenhando sabedoria em construir um casamento saudável diante de Deus. E aqui ficam algumas outras perguntas finais. Do que adianta as pessoas fazerem uma união, sendo na igreja ou não, mas tendo um representante religioso, e aquilo sendo simbolizado com aquela união diante de Deus, mas no dia a dia as pessoas não estão honrando essa união, elas estão perdendo o real senso de propósito, o que é realmente o casamento perante os olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele repugna, ou seja, ele abomina o divórcio. Só que nos nossos dias, até o divórcio se tornou uma cultura do que, se isso for preciso para te fazer feliz, e as pessoas não empenham mais dedicação, não empenham mais renúncia aos próprios desejos para fazer um casamento ser mais produtivo, mais construtivo. E só que também, por outro lado, as pessoas acabam esquecendo que as escolhas foram delas, né? As pessoas esquecem do compromisso que assumiram com elas mesmas, com a outra pessoa e principalmente diante de Deus. E aí, né, a pessoa esquece que a escolha foi dela. Talvez se ela tivesse demorado um pouco mais de tempo para conhecer determinada pessoa, conhecer determinados pensamentos e atitudes de determinada pessoa, não teria chegado a casar e ser infeliz. Não que casamento vai fazer infeliz, só que se a pessoa casa com a intenção errada, com o coração errado, isso vai fazer duas pessoas infelizes, porque são duas pessoas mal resolvidas. E depois
as pessoas ainda estão frequentando lugares, frequentando igrejas, que estão pregando o que elas querem ouvir a respeito desse assunto. O que muitas vezes a própria igreja está errando a respeito desse assunto seria seria errado da minha parte se eu não registrasse isso aqui. Por quê? Porque as igrejas pregam por aí, não tem problema. Se você separou, você está em Deus. Deus vai te dar um novo casamento, uma nova família. Mas não vê toda a destruição que já foi feita. Só que pessoas estão muitas vezes negando a própria Bíblia em detrimento, né, com a intenção de apenas atrair pessoas e não pregando o que realmente a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que, embora Deus fale lá, não é bom que o homem esteja só e assim surgiu a união, também está escrito na Bíblia que não é bom que aconteça o divórcio, não é bom que aconteça isso, e em poucas situações é permitido um casamento novo. E uma situação que é permitido a separação e o novo casamento é a questão do adultério. Por quê? Porque geralmente uma das partes que abandona nesse sentido, ela não vai temer a Deus, sabe? Porque se ela realmente reconhecesse o que ela fez diante de Deus entrando num casamento, ela não faria a escolha do adultério, e sim a escolha de tentar fazer as coisas serem melhores. E infelizmente os homens erram muito mais nessa parte do que as mulheres. Não que as mulheres não errem nessa parte, mas os homens acabam errando muito mais nessa parte. Eles acabam não agindo realmente como homens em um casamento. Ser homem em um casamento não é só trazer a providência financeira, mas a visão de Deus sobre o casamento é que o homem se entregue pela esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja, e que a mulher se entregue pelo seu marido como noiva de Cristo. Mas, infelizmente, nos nossos dias a gente tem perdido esse temor a Deus, esse real senso de propósito diante do casamento, não é verdade? E que aqui fique algumas perguntas finais. Se você já é casado, casada, o que você pode fazer hoje para realmente o seu casamento ter um percurso diferente? Será que vocês já não estão perdendo tempo demais e realmente procurar uma igreja que pregue o que a Bíblia diz, não o que vocês querem ouvir, mas o que a Bíblia diz, e assim o casamento de vocês vai tomar um rumo saudável, porque no centro desse relacionamento vai estar quem realmente criou essa instituição, entre aspas, vamos dizer assim, que é o casamento, que é Deus. Não é só colocar por mera conveniência. E talvez você aí que esteja solteiro ou solteira, você precise rever mais os seus conceitos a respeito de como você encara esse assunto.